Vamos começando aqui, então. Vamos iniciar da seguinte maneira. Hoje eu não tenho não é um conteúdo extenso que eu tenho para passar para vocês hoje, tá? Eu vou deixar o tempo aí para vocês poderem fazer a tarefa de vocês aí também, tá bom? Que hoje tem tarefa. Primeira coisa, eu corrigi a tarefa 02 da semana retrasada, corrigi. Aqui estão as notas. Quem eu não falar o nome é porque ainda não fez e tem que fazer o quanto antes, tá? Valia 10 pontos. Angélica, Ana Júlia e Angélica e Cecília, 10. Christian, 07. Clara, 10. Eduarda Calixto, 09. Eduarda Vaz, Felipe e Giovana, 10. Igor José, 10. Isabela Vaz, 10. Júlia Cristina, 08. Lucas e Luiz Henrique, 10. Luísa, 10. Nicole e Pedro, 07. Rayane, 06. E Tiago, 10. Valia 0,5 cada uma. Então, de repente, professor, aqui que eu tirei tal nota. Às vezes você, na resposta, acabou não indo muito bem e acabou sendo assim. Tá bom? Beleza? Professor, eu não Oi. consegui escutar minha nota. Quem? Eu não consegui escutar minha nota. Igor? Felipe? Pera aí, Felipe. Isso. 10. Beleza? 10 nas duas tarefas até agora. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Alguns avisos bem importantes. Atenção para as seguintes datas. Nosso bimestre vai até mais ou menos outubro, tá? Então, o que acontece? Esse bimestre não vou passar trabalho para vocês. Vai ser só as tarefas. Então, serão 6 tarefas, valendo 10 pontos cada uma. Então, vão ser 60 pontos de tarefas. E a prova valendo 40 pontos, tá? Então, fecha aí 100 pontos. São 6 tarefas, 2 já foram. Temos mais 4 ainda. Quando que vão ser essas tarefas? Estão aqui as datas. Hoje, 4 de setembro. Sexta que vem, 11 de setembro. 18 de setembro e 25 de setembro. Ou seja, em todas as sextas-feiras de setembro, nós teremos tarefa. Tá? Sempre aí valendo 10 pontos cada uma delas. Ok? Quem chegar lá no final de setembro com 50 pontos de tarefas, 48 pontos, tá tranquilo. Só tirar aí um 25, um 30 na prova, já fica com uma nota bem boa. Tá? No dia 25 de setembro é a nossa revisão para a prova. Tá? 25 de setembro, revisão para a prova. E no dia 2 de outubro é a nossa prova bimestral, valendo aí 40 pontos. Belezinha? Tranquilo? Então, relembrando, dias 4, 11, 18 e 25 de setembro, tarefas lá no Classroom. Dia 25 de setembro, a avaliação, revisão para a prova. E no dia 2 de outubro, a avaliação bimestral. Todos esses dias aqui teremos aula ao vivo aqui no Zoom. Nesse dia, 2 de outubro, não tem aula ao vivo no Zoom. Tá? É o tempo para a prova. E vocês terão só o tempo da aula. Como agora a aula é 100%, eu não vou deixar mais disponível o dia todo. Tá? Então, a prova vocês vão poder realizar só das 11h20 ao meio-dia e 5. Tá bom? No dia 2 de outubro. Não vamos ter Zoom nesse dia, vocês já entram no Zoom, fazem a prova lá. E beleza, aí no dia 9, daí quem porventura ficar de recuperação, faz a recuperação ali entre o dia 5 e o dia 9. Tá? Mas eu espero que ninguém fique de recuperação aí nesse bimestre. Beleza, pessoal? Vamos continuar então? Bora lá. Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre a dimensão libertadora. Sobre a dimensão libertadora das religiões. Tá? Das tradições religiosas tem uma dimensão que a gente chama de libertadora. O que quer dizer libertadora? Vai libertar do que aí, professor? Bom, libertadora significa... A gente sempre imagina as amarras de alguma coisa, estar preso a alguma coisa. Mas a dimensão libertadora das religiões, das tradições religiosas, está relacionada com o compromisso social que também tem que existir nas próprias tradições religiosas. Com a turma do 9º ano, eu trabalhei agora há pouco, as chamadas atitudes diante do transcendente. Tá?
Essas atitudes, elas existem para se referir ao modo de agir das pessoas diante de Deus, do sagrado, do divino, daquilo que é santo, da concepção de Deus que as pessoas têm. E a transformação social, o compromisso social, não se refere apenas a uma questão política. Ah, você vai falar de política agora? Não, não é isso. Mas é uma realidade que todos nós vivemos. Todos nós vivemos em sociedade, mesmo que a gente não queira. A gente vive em sociedade. Né? E por viver em sociedade, nós estamos sujeitos também a sofrer ou a desenvolver as transformações sociais. Então vejam só, as tradições religiosas têm o compromisso e a responsabilidade de transformar o mundo num lugar mais humano e, portanto, melhor para todos. A partir desse ponto de vista, as religiões podem ser libertadoras, isto é, um instrumento de cuidado com a vida em todas as suas formas. Ou podem ser opressoras, isto é, levadas por um fanatismo ou fundamentalismo religioso. E aqui não é culpa da religião XYZ, é culpa das pessoas que praticam a religião XYZ, que a transformam num mecanismo de opressão. Diga. Quem queria falar alguma coisa? É para copiar? Se quiser, acho que é bom. Depois eu vou deixar a aula postada para vocês no Classroom também, tá? Eu sempre deixo as aulas postadas na parte da tarde. Eu gravo tudo agora de manhã, daí à tarde, enquanto eu estou almoçando, depois eu deixo as aulas subindo lá pro YouTube. Sim? Você vai postar essas partes aí, tipo os slides? Os slides não, eu posto a aula sempre, mas já é a mesma coisa, né? É só copiar lá da aula. Eu posto a aula, que na aula tem explicação e é melhor, né? Bom, retomando aqui, pessoal, por que a gente fala libertadoras, né? Por que isso? Libertadoras no sentido de ajudar as pessoas a uma transformação de sua vida e do meio em que vive, né? Do social, né? Da sociedade em que está. E opressora é quando os praticantes de uma religião se deixam levar por um fanatismo ou por um fundamentalismo religioso, que hoje está em ascensão muito grande, com qualquer tradição religiosa. Até trouxe algumas manchetes de notícias para vocês verem depois. Tá? Agora, só voltar aqui e deixar vocês irem copiando enquanto isso. Vou deixar paradinho aqui para vocês irem tomando nota, senão avanço e vocês não conseguem anotar. Ok? Essa é uma imagem, eu trouxe uma imagem aí de um muçulmano, de um islâmico, um momento de oração na mesquita. Muito provavelmente numa sexta-feira, né? Sexta-feira é dia de oração na mesquita. Eu fui na mesquita islâmica no sábado. Fui num sábado na mesquita islâmica. Na sexta-feira eles não abrem para visitação, né? Porque a sexta-feira é dia de oração, né? dos árabes, dos muçulmanos. Bom, continuando aqui. E aí, também existe a chamada liberdade religiosa. Assim como as religiões falam sobre a liberdade, é necessário que a liberdade religiosa seja um direito assegurado a todas as pessoas. Então, as religiões falam de liberdade, certo? Agora, por outro lado, há que se entender que também deve existir e deve ser defendida a liberdade religiosa. O que é isso? É a liberdade de culto, é a liberdade de crença, que é assegurada a qualquer pessoa no nosso país. A nossa Constituição Federal, ela indica que qualquer pessoa pode ter qualquer forma de expressão religiosa. Na verdade, as pessoas dizem assim, o Brasil é um país laico, né? Então não deveria ter aula de ensino religioso, não deveria ter crucifixo em tal lugar, não sei o quê, assim vai. Mas o Brasil é um país laico, só que a expressão laico, laicidade,
significa que o Brasil não tem uma religião oficial, como aconteceu antigamente, né? O Brasil, por uma época, a religião oficial do Estado era o catolicismo. Como em outros países do mundo, ainda hoje, existe uma religião oficial. No caso do Oriente Médio, alguns países têm o islamismo como religião oficial. E aí o chefe de Estado também é o chefe religioso. A Constituição Federal, quando fala de Estado laico, quer dizer que o país, né, o Brasil, não assume uma religião em específico para ser a sua religião oficial do povo, mas que todas as formas religiosas são asseguradas por direito de serem celebradas, expressadas e professadas. Nós temos aqui, na declaração para a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião, de 1900 e alguma coisa, nós temos aqui alguns direitos às religiões. Isso aqui são direitos universais. Primeiro, praticar culto e celebrar reuniões sobre religiões, fundar e manter lugares para esses fins. É um direito humano. Depois, ensinar a religião ou convicções em lugares aptos para esses fins. Escrever, publicar e difundir informação. Fundar e manter instituições de beneficência ou condições humanitárias adequadas. Confeccionar, adquirir e utilizar artigos e materiais necessários para ritos e costumes de uma religião ou convicção. Qual que é a dificuldade de entender isso aqui, pessoal? Está no seguinte. Eu, professor Antônio, tenho a minha religião. Fulano tem a religião do fulano. Cicrana tem a religião do cicrano. Qual que é a dificuldade? As pessoas não sabem hoje apenas discordar. Elas saem da discordância e vão também para a violência, para a agressividade, né, para a ofensa. Você discordar é normal. Vamos concordar com tudo também. Eu, por exemplo, sou católico. Sei que tem coisas que outras religiões discordam da minha. Assim como eu tenho coisas que eu discordo de outras. Mas não quer dizer que eu vou ofender, vou ser intolerante, vou ser violento, vou ser agressivo com essas pessoas. Tá? Isso é uma falta de humanidade muito grande, uma falta de empatia muito grande, sabe? Não respeitar esse direito que é assegurar. Então, nós vemos que as religiões têm essa liberdade. Que as religiões têm problemas, todas têm. Não digo as religiões, mas os praticantes das religiões. E aí, nenhuma está salva de problemas. É a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, é o islamismo, é o judaísmo, é o budismo, são todas. E dois problemas principais, né, é a chamada intolerância religiosa, que acontece entre as próprias religiões, e o fundamentalismo religioso em ascensão, que nós vamos explicar sobre isso agora. Bom, o fundamentalismo religioso é o apego aos fundamentos e a defesa rígida deles. Desconsideram a existência de diferentes perspectivas e contextos. Vejam só, lá com o 6º ano, a gente está trabalhando sobre os textos sagrados das religiões, né, de várias delas. O que é o fundamentalismo religioso? É eu pegar o texto sagrado da minha religião e fazer uma leitura fundamentalista. Né? E não observar que por trás de um texto existe um contexto. Por trás de um texto há uma situação, há uma circunstância que hoje, se fosse escrito hoje, muito provavelmente seria diferente. Tá? Então tem que observar isso daí. E aí, são números os casos, pessoas que já chegaram a matar outras pessoas, né, por defesa rígida da Bíblia, do Alcorão, da Torá e de outros textos sagrados que nós conhecemos. Tá? Então, o fundamentalismo religioso é um perigo muito grande. Tá? E temos que cuidar para que ele não fique em ascensão na sociedade. Agora, por outro lado, existe também a intolerância religiosa. Tá? A intolerância religiosa, que é a discriminação e o preconceito contra qualquer tipo de religião. Isso aqui pode acontecer entre religiosos e entre ateus também, entre uma pessoa que não é religiosa e outra pessoa. Discordar de doutrinas e dogmas é normal e aceitável, mas a depreciação, a violência e a ofensa é inaceitável. Então, a intolerância religiosa ou o preconceito religioso acontece quando uma pessoa invade o lugar de culto da outra
e destrói, né, provoca danos, quando existe a depreciação de símbolos daquela religião, né, queimar, quebrar, né, quando existe desrespeito aos líderes religiosos, né, isso acontece. Vocês se lembram? Acho que vocês se lembram, há uns 5 anos. Já aconteceu comigo. Há uns 5 anos, um jornal na França, Charlie Hebdo, publicou algumas charges satirizando o profeta Maomé, que é o fundador do islamismo. O que eles fizeram foi intolerância religiosa. Essa atitude. Ah, professor, mas a liberdade de expressão. Sim, liberdade é uma coisa. Nós já estamos falando sobre liberdade, né? Liberdade é uma coisa. Agora, você usar a liberdade para ser intolerante com outra pessoa, aí já é errado. Quando a liberdade passa a ser uma ofensa a outra pessoa, isso se aplica à religião, se aplica ao humor também, isso já é diferente. Agora, depois houve um atentado a esse jornal, né, feito por extremistas islâmicos, que mataram, acho que 12 ou 15 pessoas. Também está errado. Né? Aí foi a junção da intolerância religiosa com o fundamentalismo religioso. Tá? Tá errado. Eu trouxe aqui algumas manchetes para vocês verem como a intolerância religiosa se aplica a todas as religiões. E não apenas a uma em específico. Vejam só. Criança é vítima de intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Uma criança, gente, uma criança. Criança. Após pedrada, homens fizeram vários insultos e fugiram em um ônibus. Crime aconteceu quando o grupo voltava de um culto de candomblé. Umbanda e candomblé são as religiões que mais sofrem com intolerância no Brasil. Cerca de 66% dos atos de intolerância são contra adeptos da Umbanda e do candomblé. Por quê? Porque pensam assim, é macumba, é coisa ruim. Mas nunca param para estudar, para saber o que é uma religião e o que é a outra. Nada a ver com coisa ruim, nada a ver com macumba. Sabe? São diferentes aspectos. Aí, por que acontece a intolerância? Acontece por ignorância, por não conhecer, por não estudar, por não saber o que realmente é a religião X, Y, Z, A, B ou C. E aí a ignorância dá palco para a intolerância. Outra, vândalos invadem igreja evangélica, rasgam bíblias e urinam no altar. O alvo da depredação foi um templo da igreja Sara Nossa Terra. Vandalismo ocorreu na madrugada desta sexta-feira. Gente, você pode não concordar, você pode achar errado uma religião igual ao Umbanda, Candomblé, você pode não gostar de uma religião igual a igreja evangélica, a igreja católica, mas você concordar com esse tipo de vandalismo, aí não é correto. Aí é falta de humanidade, falta de respeito mesmo. A outra. Homem é vítima de intolerância religiosa. Um autônomo de 57 anos foi xingado, levou chutes, socos e teve o kippá. O kippá aquela boina de uso dos judeus, né? Eu já mostrei para vocês que eu tenho um. E teve o kippá cortado com canivete por 3 rapazes. Vejam só. A kippá dos judeus tem lá a estrela de Davi, que é o símbolo de Israel. Teve aquilo cortado. É um símbolo sagrado. É como se pegasse para os cristãos e queimasse a Bíblia, cortasse a Bíblia. Ou se pegasse a veste de alguém de uma religião de matriz africana e cortasse essa veste, como se queimasse o Alcorão. Sabe? É vandalismo igual, é intolerância religiosa igual. A outra. Homens são presos quando distribuíam panfletos que incitam intolerância contra muçulmanos no Rio de Janeiro. Então, isso aqui foi há alguns anos aí já. Esses homens estavam distribuindo alguns panfletos dizendo, olha, o islamismo é a religião do mal, a religião da guerra, tal, não sei o quê. E estavam fazendo essa panfletagem de ódio. O papel distribuído mostrava ordens para roubar e matar. Caso aconteceu na porta do Colégio Pedro II em São Cristóvão nesta quinta. Faz alguns anos já. Presos disseram ser da igreja do pastor Tupirani, já condenado por intolerância religiosa. Por que acontece também a intolerância religiosa com os muçulmanos, com os islâmicos? Por causa de alguns casos de extremistas
homens-bomba, pessoas que acabaram fazendo atentados, e aí a ideia de que todos os muçulmanos são ruins. Se nós fôssemos pegar cada pessoa, né, quem vai para uma religião, quem vai para uma igreja, para um templo, para uma mesquita, para um terreiro, quem vai para um contexto religioso, não é uma pessoa que é perfeita, que é santa, que não faz nada de errado. É uma pessoa que tem erros, tem falhas e que busca a Deus para buscar uma melhoria de vida. Isso é uma coisa. Agora, condenar toda uma religião por causa de um erro de algumas pessoas, como tivemos o caso aí lá em Goiás, do desvio envolvendo um padre da Igreja Católica. Tivemos o caso recente da pastora Flor de Lis, que está sendo investigada pela morte do marido, né? Tanto ela quanto o padre estão sendo investigados. Tivemos o caso de desvios em outras igrejas, né? Agora, você condenar todas essas religiões por causa dessas pessoas é querer, né, sei lá, querer que, por exemplo, o apóstolo João não fosse apóstolo de Jesus porque Judas era um traidor. É a mesma lógica, né? Isso aqui sempre vai existir. Porque todas as religiões são feitas por seres humanos. E os humanos são falhos. Os humanos têm erros, né? Os humanos são humanos. E a última aqui, Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora do Rosário é alvo de vandalismo em Vila Nova, distrito de Manhuaçu. Aqui em Curitiba, na Catedral de Curitiba, há alguns anos, entrou um homem com uma marreta, e começou a dar uma marretada na igreja, assim, do nada. Foi preso, depois foi solto, ele disse que estava com raiva de não sei o quê. Eu falei, tá com raiva de não estar na igreja agora. Tava com raiva lá, acho que da esposa dele, não sei o que aconteceu. Tá com raiva da mulher, vai descontar na igreja. Vai, sei lá, né? Vai conversar com sua esposa, vai resolver a situação de outra forma. Eu trouxe para vocês essas manchetes aqui para vocês verem como a intolerância é presente em todas as religiões. Todas as religiões têm pessoas que são intolerantes, que não respeitam a religião do outro. E todas as religiões sofrem com preconceito, sofrem com intolerância. Eu cheguei ao cúmulo nesses dias, eu nunca imaginei que budistas poderiam ser intolerantes. Aí, dando aula para outra escola que eu trabalho, para o 7º ano também, eu mostrei uma imagem para eles lá do Paquistão, onde cristãos do Paquistão foram perseguidos e alguns foram mortos por budistas extremistas. Vocês veem como isso... Gente, não é a religião, é a mente da pessoa que deixa a pessoa assim. Sabe? Não é a religião, é a mente da pessoa. Bom, e aqui então, acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês hoje. Isso. Agora, recadinhos finais. Não esqueçam de fazer a tarefa no Classroom, já vou mostrar a tarefa para vocês daqui a pouco. Até amanhã a tarefa, 5 de setembro. Também responder a chamada no Classroom, disponível até às 3h30 da tarde. Tá? Ah, professor, fui lá e respondi às 5 horas, não dava mais. Claro, eu fecho a chamada às 3h30. Se você teve algum problema de conexão, alguma coisa assim, me manda uma mensagem particular justificando, daí beleza. Depois, fazer tudo isso, aí sim, vocês podem sextar, descansar e estar liberado no final de semana com muito juízo. Tá? Ainda mais que a minha aula é a última, daí tá tranquilo. Vamos lá para o Classroom, então. Só queria mostrar para vocês aqui o seguinte. Tem um site chamado acn.org.brasil. A ACN é um site que faz uma espécie de relatório da liberdade religiosa. Tá? Então a gente vê aqui, ó. Você pode clicar no... Vamos entrar aqui. Aí. Esse aqui, na verdade, é um site chamado Ajuda a Igreja que Sofre. Mas é válido para todas as religiões, né? E ele mostra aqui a perseguição religiosa que acontece, a intolerância, casos de preconceito religioso e etc. Né? Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês isso aqui, o relatório. O relatório, eu não sei como é que eu fiz para entrar já hoje, vou mostrar do mundo todo, mas enfim. Nós temos aqui, por exemplo, vamos ver aqui. É isso, você entra aqui, ó, liberdade religiosa no mundo.
vocês entram aqui, aí conseguem clicar em qualquer país. Vamos pegar aqui o Brasil. Abre o Brasil aqui. Vou mostrar o Brasil. A internet está horrível hoje. O Brasil tem 90,8% de cristãos, 4,8% de espíritas, 1,8% de outras religiões e 2,6% de agnósticos. Aí você volta aqui para estar em outro país. Vamos pegar um outro país aqui. Vamos ver aqui. Ô, professor, o que são aqueles países vermelhos? Espera aí. Aqui? Ah, tela Esses inteira. países... Aqui, ó. Boa pergunta. Em vermelho são os países em que está acontecendo perseguição religiosa. Em amarelo, países que está acontecendo discriminação religiosa. Vocês podem ver que lá na América do Sul não tem. Né? Isso não está acontecendo ainda. Vamos pegar aqui China. Vamos mostrar o relatório da China para a gente dar uma olhada. Ó, liberdade religiosa na China piorou a situação comparado com 2016. A gente sabe que a China, no regime comunista chinês, não há muita liberdade religiosa para as pessoas. A igreja católica, a igreja protestante, por exemplo, lá são proibidas. Eu tenho um padre amigo meu que ele foi para a China, ele não pôde levar nenhuma vestimenta dele de padre, teve que ir de camisa normal, assim, não pôde celebrar missa lá, fazer uma pesquisa lá na China. Vejam só, na China nós temos 29% de universalistas, 6% de ateus, 4% de tradicionais, outros 0,6%, agnósticos 31%, budistas 16%, cristãos 9,3% e muçulmanos 1,7%. Professor, mas tem cristãos lá, como é que você falou que não tinha? É que os cristãos da China obedecem à chamada religião do governo. Tá? Então também é bem diferente de tudo isso daí. Galerinha, entrou aqui, tarefa 03, entra aqui, vamos lá. Endereço de e-mail, nome, turma. Questão 1. De acordo com o conteúdo de nossa aula de hoje, com sua experiência de vida, qual sua concepção sobre liberdade religiosa? O que você entende por liberdade religiosa? Relacione sua resposta com a imagem abaixo. Então, nós temos aqui a imagem, temos aqui um judeu, um indígena, um budista, uma pessoa de matriz africana, né? Pode ser o candomblé, a umbanda, um sacerdote, uma pastora, uma muçulmana. Esse aqui até agora eu não consegui identificar ainda o que seria, de qual religião. Todos estão no mesmo mar, não no mesmo barco, mas no mesmo mar. Cada um tem o seu barquinho. Então, para você, o que é liberdade religiosa? Tá? Com suas palavras aí, me responda aí o que para você é liberdade religiosa. Tá? E a 2, em sua opinião, quais são as causas do aumento dos casos de intolerância religiosa no Brasil? Por que isso está aumentado no Brasil? Tá? Qual que é a sua ideia sobre isso? Ok? Não saiam do Zoom ainda, fiquem aqui no Zoom comigo. Vamos ficar aqui até meio-dia e podem entrar no Classroom e já responder a tarefa. Ok? Já podem entrar para fazer. Professor, Oi. você pode voltar? Oi, diga. Cortou. Você pode voltar lá nos slides? Posso, sem problemas. Peraí. Qual o slide? Esse aqui? No primeiro que eu não consegui terminar. Esse, né, então? Esse? Esse aí. Então, beleza. Vou deixar para vocês, então. Deixa eu ver aqui. Ana Júlia, Angélica, Cecília, Christian, Clara, Eduarda Calixto, Eduarda Vaz, Felipe, Giovana, Igor José, Rafael, Rayane e Tiago. Faltou alguém que eu não falei? Eu, professora, a Isabela. Isabela. Mais alguém? Não? Então tá.
vão lá fazendo. Quem, de repente, terminar o exercício, daí já pode ir almoçar. Temos 4 minutinhos ainda. Quem for terminando, é só falar, professor, terminei, daí já pode sair. Professor, Oi, pode falar. Estou aqui, hein? Só eu não fechei a câmera, mas estou entendi aqui. a Oi? 2. Oi? Não entendi a 2. Não entendeu a 2? Tá. Em sua opinião, quais são as causas do aumento dos casos de intolerância religiosa? Aquelas manchetes que eu mostrei para vocês lá são casos de intolerância religiosa, certo? Desrespeito, vandalismo e tal. Na tua opinião, por que esses casos têm aumentado? Por que tem aumentado o desrespeito entre as religiões no Brasil? É isso. Beleza? Se quiser para dar uma pesquisada aí também, algumas coisas. Professor, Oi. pode ir lá na página 6? Oi. Slide Na página 6? 6 do slide? Slide 6? Sim. Isso, esse aqui. Ô, professor, Diga. eu não tô entendendo a 2. Tá. Pessoal, vamos lá então. Questão 2. Lembrando, o que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa é você não... São os casos de desrespeito, da não aceitação da religião de outra pessoa. Desrespeitar, ofender, violentar, agredir, etc. No Brasil, esses casos têm aumentado. Então, na tua opinião, por que aumentou esses casos? Ah, professor, porque as pessoas não sabem respeitar o que é diferente, não sabem discordar sem ofender, sem brigar, alguma coisa assim. A ideia é mais ou menos essa a resposta. Professor, Oi. terminei. Beleza, pessoal. Quem terminou, bom final de semana e até a Professor, próxima aula. terminei. Beleza. Terminei. Quem Tchau, terminou, professor. bom final de semana e até a próxima aula. Rayane, dica, você levantou a mão? Baixou a mão agora.
Professor, Oi, diga. eu terminei. Beleza, quem terminou, bom apetite. Professor, eu coloquei as minhas respostas pelo que eu entendi da aula e do que eu já tô Não, aprendendo. é isso mesmo. Pessoal, vou encerrar aqui porque falta um minuto, vai cair nossa conexão aqui no Zoom, tá bom? Obrigado aí mais uma vez, um bom final de semana e até a próxima aula e um grande abraço. Até mais.